e eu quero aproveitar o tempo com vocês. Eu estou vendo aqui várias pessoas mandando mensagem, e vocês são sempre muito, muito queridos, muito carinhosos. Mas aí, se eu ler uma, eu tenho que ler pelo menos umas 20, 30, então eu não vou ler nenhuma mensagem hoje. Quero apenas dar as boas-vindas a todos. Deus abençoe vocês. Bem-vindos, né, ao nosso canal. E hoje nós queremos entrar no assunto, ou continuar o assunto que nós abordamos na semana retrasada, semana passada, na verdade. Hoje é segunda-feira, semana passada, segunda-feira passada, né? Quinta-feira eu não pude. E hoje então nós vamos continuar esse assunto, Mateus capítulo 24, tá? Então nós vamos fazer uma oração e aí já vamos imediatamente relembrar um pouquinho do que nós falamos na semana passada e logo em seguida dar sequência a partir do versículo 9 do livro de Mateus capítulo 24. Tá bom assim? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra mais uma vez, Senhor, nesta reunião, ó Deus, permitida pelo avanço da tecnologia. Esse encontro virtual, ó Deus, que é possível devido a este recurso do YouTube. Eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos, abençoo os meus irmãos, as minhas irmãs. Te agradeço por aquele que está aqui, ó Deus, porque tem realmente fome e sede de aprender a Tua palavra. Enche os nossos corações da Tua presença, seja glorificado através das nossas vidas e bloqueia tudo aquilo que não vem de Ti e que tem o único propósito de atrapalhar o ensino das Escrituras. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ok, gente. Ok, gente aqui falando, cuidado para não quebrar o microfone. Pode ficar tranquilo que eu não vou quebrar o microfone, tá bom? Então vamos dar sequência aqui. Estamos com 135 pessoas e outros vão chegando mais, a gente sabe disso, mas já o suficiente para nós darmos sequência aqui à nossa classe. Tá bom? Ok? Muito bem. Eu quero começar com vocês só fazendo um pequeno lembrete do que nós falamos aqui na semana passada. Nós estamos estudando o livro de Mateus, capítulo 24, e eu expliquei na semana passada que a forma mais responsável de estudar Mateus 24 é dividindo Mateus 24 em 3 porções diferentes, analisando esse capítulo em 3 diferentes estágios, tá? Por que que eu estou dividindo Mateus capítulo 24 em 3 estágios diferentes? Porque é o que o texto oferece, né? Quando os discípulos dizem para Jesus no versículo 1, né? Versículo 1, deixa eu ver onde é que está, aqui, versículo 1, como você pode ver aqui, diz: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E o assunto para por ali. Então, observe que aquilo não é um bate-papo que continua, não é um assunto sequencial. Jesus diz: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, ponto. E se você tiver uma Bíblia com as palavras de Jesus em vermelho, você vai ver que tem um ponto final ali, e o próximo versículo e um pedaço do 4 são letras pretas. Por quê? Porque não é Jesus falando. São os discípulos que ficaram ali, meio matutando e tal, e o escritor, que no caso é Mateus, que está relatando, né, o fato. Aí no versículo 3, então, o texto diz assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se a ele os seus discípulos. Então você vê que nitidamente há um espaço aqui, né? Quando Jesus diz a palavra derribada, que é a última palavra do versículo 2, ali é uma interrupção, o assunto morre. Porque pensa bem, foi um choque para eles, gente. Imagina se você fosse um discípulo de Jesus naquela época, um judeu zeloso, um galileu zeloso, né? Temente, de repente você ouve o Senhor Jesus dizer que o templo vai cair, que o templo vai ser derribado.
Lembrando que todos eles sabiam muito bem do que aconteceu na invasão da Babilônia. Todo mundo sabia da destruição do templo na invasão da Babilônia. Aquilo era história contada, recontada, trecontada. Todo judeu sabe disso. Então aquele templo era uma espécie de orgulho nacional, né? Construído por Zorobabel, depois do retorno do cativeiro babilônico, e aumentado, melhorado, dinamizado por Herodes, né? Então, quando se fala do templo de Herodes, na verdade estamos nos referindo ao templo reconstruído por Zorobabel, sob a liderança de Zorobabel, e que foi ampliado por Herodes. Herodes investiu naquele templo de uma forma realmente tremenda. Então, aquilo era uma espécie de orgulho nacional. Todo mundo olhava para aquele prédio e ficava encantado. Então imagine só um discípulo de Jesus ouvir da boca dele, dizendo: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, não ficará aqui uma pedra sobre a outra. Aí morre o assunto, cai aquele gelo geral na turma, entendeu? Todo mundo fica congelado. Aí o verso 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, portanto passou um certo tempo, provavelmente no mesmo dia, lógico, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, pronto, agora já era uma outra cena. Aí ele, dize-nos quando serão essas coisas, que coisas? Versículo 2, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, essas coisas, a tua vinda e o fim do mundo. Então são três coisas diferentes que eles estão falando. E Jesus vai realmente falar das três coisas, ele divide em três blocos. Então se eu tentar falar tudo de uma vez, o que vai acontecer? Eu vou misturar os assuntos e eu vou complicar de tal forma que eu não vou conseguir entender em que momento Jesus está falando para quem. Que é o grande problema da maioria das pessoas hoje em dia, para entender Mateus capítulo 24, tá? Muito bem, e aí o verso 4 diz assim, Jesus respondendo disse, acautelados que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E aí eu já expliquei que Jesus começa o seu raciocínio a partir do ano 70. Por que eu sei disso? Porque ele fala da queda do templo. E como nós sabemos quando foi que o templo caiu, isso nos ajuda a entender então a partir de que momento começa o raciocínio de Cristo. E ouvireis de guerras e um rumor de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça e ainda virá o fim. Tá? Eu não estou jogando na tela porque nós já passamos por isso aqui. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Aí nós conectamos com Oséias, lembram disso? Oséias 13, mostrando que dores são essas, dores de parto, né? A nação de Israel está com dores de parto, está para dar à luz ao seu Messias, tá? E esse Messias, e esse parto vai acontecer na grande tribulação. Só que Jesus diz assim, mas todas essas coisas são o princípio das dores, ou seja, não é o parto ainda não são as dores avançadas. As mulheres que estão ouvindo aí poderiam falar melhor do que eu, né? Quando começa a dar, olha, estou desconfiado que está chegando a hora, aí começa devagarinho aqueles espasmos. Aconteceu com a minha esposa no nascimento dos nossos filhos, começa dando aquelas contraçõezinhas e vai, mas quando chega a hora do parto, que vem mesmo contração de 3 em 3 minutos, aquela coisa absurda, e a mulher parece que vai morrer, parece que vai rasgar tudo por dentro, essas são as dores. Mas Jesus está dizendo, mas isso que eu estou descrevendo para vocês são apenas o princípio das dores, tá? Aí verso 9, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome, versículo 9. Agora o versículo 9 para frente, quando ele diz no versículo 8 que é o princípio de dores, você percebe que muda o tom no versículo 9. Olha como ele muda o tom no versículo 9. Vamos para o texto agora, tá? Muito bem, versículo 9. Eu vou deixar o 8 aqui, tá? Mas todas essas coisas são o princípio de dores, ponto. Aí ele diz assim, então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão
e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Lembre-se que Yeshua e Yahweh são a mesma pessoa. Então não importa se ele está falando do nome Yeshua ou se ele está falando do nome Yahweh, ou Yahvé, ou Jeová, como muitos chamam, né? Na verdade, isso não é tão importante. O importante é que estejamos falando do mesmo Deus, né? Então, o que acontece? Jesus diz assim, olha, vocês serão odiados, né? Matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Gente, veja bem, enquanto eu estou falando aqui com você, gravando esse vídeo com você, nesse momento tem alguém tramando alguma coisa contra Israel. Israel é a nação mais amada e a nação mais odiada do planeta Terra. Não existe uma outra nação no planeta que inspire tanto amor por aquele que ama a Deus e que inspire tanto ódio por aquele que não conhece a Deus e que não valoriza o que diz a Bíblia. É a nação de Israel. Isso aqui já está acontecendo. Só que isso vai ganhar uma proporção na 70ª semana de Daniel, que é uma proporção completamente nova, tá? E eu creio, gente, é o seguinte, não sei quem foi que perguntou num dos vídeos, pedindo para eu poder descrever a sequência dos fatos, porque não sei se você já percebeu, as pessoas não conectam Gog e Magog com as profecias do fim dos tempos. Todo mundo diz que Gog e Magog está para acontecer, tem uma segunda fase de Gog e Magog no final do milênio, mas ninguém explica Gog e Magog de Ezequiel, por exemplo. Ninguém explica muito bem onde é que se encaixa Ezequiel 38 e 39 nas profecias do final dos tempos. Então eu vou explicar para você uma coisa, eu não vou ficar abrindo todos os textos agora porque realmente não dá, mas pelo menos para te ajudar a entender o que eu quero te mostrar. Veja bem, Daniel diz que o anticristo fará uma aliança com muitos por uma semana, tá? Essa aliança, a Bíblia não diz pacto de paz, a Bíblia diz aliança, e ele fará uma aliança com muitos. Primeiro, não é com todos. Número 2, o texto não diz pacto de paz, diz aliança, tá? Ou seja, o texto é mais coerente do que nós, os descuidados, né? Que queremos, às vezes, citar o texto, aquilo que o texto não diz. Eu sei que pressupõe um pacto de paz, mas eu tenho que me ater ao que o texto diz. E ele fará uma aliança com muitos por uma semana, ok? Sendo assim, essa aliança que ele fará, que pressupõe um pacto de paz, ela exige um acontecimento anterior. É necessário que aconteça algo que motive esse indivíduo, o anticristo, né, a fazer uma aliança com muitos judeus. E na verdade não será só com os judeus, porque essa aliança vai alcançar outros povos, porque tem que haver um acordo internacional para que a coisa funcione entre o anticristo, Israel e os povos árabes que estão ali em volta. E deixa eu dizer uma coisa para você. Algumas pessoas dizem assim, o anticristo tem que ser um judeu porque Israel nunca aceitará um muçulmano como seu Messias. Bom, primeiro lugar é que a Bíblia nunca disse, em lugar nenhum, que Israel aceitará o anticristo como Messias. Isto é uma inferência que muitos fazem, tá? É uma inferência que tem até alguma lógica, mas eu repito, o estudante da Bíblia responsável, ele deixa o texto dizer o que o texto está dizendo apenas, tá? Eu não posso botar palavras na boca de Deus. Então não há um texto na Bíblia que claramente diga que Israel receberá o anticristo como seu Messias. Ah, pastor, mas Mateus diz não sei aonde que as pessoas usam muito aquela expressão de Jesus que diz, né, eu vim em nome do Pai e vocês não me receberam. Outro virá em seu nome e vocês o receberão. Olha aí, pastor, tá vendo? Olha, e onde é que diz ali que aquele é o anticristo e que as pessoas vão receber o anticristo como Messias?
Então, você lê uma coisa e você entende outra. O que eu entendo nesse texto é apenas o que o texto está dizendo, né? Quantas vezes Israel, durante a história, recebeu pessoas que vieram em seu próprio nome, fizeram alianças com outras pessoas, enquanto que eles rejeitaram o próprio Messias? É apenas isso que o texto está dizendo. Então, número 1, a Bíblia não diz que Israel receberá o anticristo como Messias, diz que ele fará uma aliança com muitos. Número 2, todos os acordos de paz que Israel fez até hoje ali na terra foi com muçulmanos. Com quem mais que Israel vai fazer um acordo de paz se o litígio de Israel é com os muçulmanos? Para que ele vai fazer um acordo de paz com os japoneses? Para que ele vai fazer um acordo de paz com os russos? Para que ele vai fazer um acordo de paz com os budistas? Se o problema dele é Hamas, Hezbollah, os palestinos, Síria, Iraque, Irã, Líbano, Arábia Saudita, se o problema de Israel são os árabes e todos eles muçulmanos, a única lógica que há para um acordo de paz ou para uma aliança é com o povo muçulmano. Tem gente que parece que não observa o cenário mundial, parece que a pessoa está tão fechada nos seus pré-conceitos que parece que ela não observa o cenário mundial, o que está acontecendo aí fora. Então ela não consegue perceber as coisas já acontecendo, já em andamento. A coisa já está em andamento, gente. Entendeu? E como disse ali o Magidiel, a briga de Israel é com o Islã. É exatamente isto, né? Pastor Jefferson Neto, o Eterno está levantando você com o espírito de conhecimento, sabedoria para ministrar o ensino da palavra com autoridade e muita propriedade. Amém, Brito. Obrigado, querido. Muito obrigado. Então, eu estou mostrando para vocês que há uma coerência tanto no texto bíblico com o que está acontecendo no cenário mundial. Tem que ter uma coerência. Então, veja bem a sequência dos fatos na Bíblia para nós chegarmos aqui de volta em Mateus 24, versículo 9. Ok? Qual é o evento bíblico que poderia servir como um gatilho para um acordo de paz, para uma aliança entre o anticristo e Israel? O Gog e Magog, fase 1. Ezequiel capítulo 38. Então, o que nós cremos que vai acontecer, tá? É basicamente o seguinte: a igreja será tirada da terra, a igreja será arrebatada. Logicamente que haverá um caos muito grande. O Senhor Jesus disse que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, essa será a vida do Filho do Homem. Ou seja, Jesus profetizou um distúrbio atmosférico. Preste atenção no que eu estou dizendo. O próprio Senhor Jesus profetizou um distúrbio atmosférico. Imagine, olha, a presença de Deus no Monte Sinai causou um distúrbio atmosférico, houve terremoto, som de buzina, o monte tremeu, a nuvem espessa carregada, relâmpagos e trovões. O que é isso? Isso é um distúrbio atmosférico, por causa da presença da glória de Deus no Monte Sinai. E você vai encontrar em muitos outros lugares manifestações gloriosas de Deus causando distúrbios atmosféricos, porque a glória de Deus é carga positiva. Quando a glória de Deus entra na atmosfera da Terra, ora, isso aí não precisa nem explicar, basta você ter um mínimo de conhecimento de física, tá? O que é um raio? Um raio é a carga positiva que desce e encontra com a carga negativa que está embaixo. Há um disparo de carga elétrica. Quando ela vem e encontra com a carga negativa que está embaixo, ela volta em forma de raio, de relâmpago. Então o relâmpago não é nada mais, nada menos do que a interação de carga positiva com carga negativa. O que você acha que acontece quando um anjo, em forma de glória, porque anjos podem se manifestar em forma de pessoas, etc. Quando o anjo do Senhor se manifesta em forma de glória, ou quando o próprio Senhor se manifesta dentro do planeta Terra em glória, o que você acha que acontece? Acontecem fenômenos naturais. É isso que acontece. Porque a presença de Deus é carga positiva e encontra com a carga negativa do planeta Terra. O planeta Terra é carga negativa. E quando a carga positiva da glória de Deus interage com o planeta Terra,
pum, você vai ver relâmpagos, raios, logicamente, você vai ver terremotos, maremotos, você vai ver fenômenos atmosféricos acontecendo. Estão entendendo? Então, quando a Maria viu o anjo no túmulo do Senhor, ela descreveu como tendo a aparência de um raio. O que significa isso? Um anjo com a aparência de um raio. Ora, a presença dele em glória causou um distúrbio e causou o fenômeno elétrico que um raio causa. É isso que está acontecendo ali. Então você tem outros acontecimentos na Bíblia onde a manifestação da presença de Deus causou algum tipo de distúrbio na atmosfera da Terra. Tá? Por exemplo, você sabe que os anjos, eles se movem no mínimo da velocidade da luz. Eles são feitos de luz, né? Então eles se movem na velocidade da luz, tá? A 362 mil quilômetros por segundo. Então veja bem, se você pegar um cabo de energia grande o bastante para dar 7 voltas no planeta Terra, em todo o planeta, 7 voltas, tá? Aqui está o globo, você pega um cabo, um fio de energia enorme, 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 e dá 7 voltas no planeta Terra, tá? 7 voltas, tá. Quando você apertar o botão aqui, a lâmpada vai acender em 1 segundo. Porque é isto que a luz faz, ela percorre 7 vezes o globo terrestre em 1 segundo. Então agora você imagine o Senhor Jesus vindo nas nuvens, por isso que o arrebatamento é diferente da parousia, porque na parousia ele vem na terra, na parousia ele põe os pés no Monte das Oliveiras, e no arrebatamento não. No arrebatamento ele fica nas nuvens e a igreja é levada até as nuvens. Por esta razão, não há como a parousia ser o arpazô. É por isso que nós temos 2 palavras diferentes no grego. Arpazô, tá? E parousia. Então o arpazô é o arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus vem para nas nuvens. E aí os anjos é que saem catando aí os que serão arrebatados, e nós somos levados para o Senhor. Os mortos ressuscitarão e seremos levados para Deus. Agora você imagine, anjos circulando a terra na velocidade da luz, catando os arrebatados, tá? Não é a parousia, isso aí ainda não são os anjos de Mateus 24, recolhendo os escolhidos dos 4 ventos. Ainda não é essa cena é na parousia, tá? Essa cena é na parousia. Eu estou falando do arpazô, do arrebatamento. Então o que acontece? Anjos catando pessoas ao redor da terra, os mortos ressuscitando, o Senhor Jesus em seu estado de glória, pairando nas nuvens. O que você acha que vai acontecer com a atmosfera do planeta Terra? O que você acha que vai acontecer? Ora, vai acontecer o óbvio. Terremotos em vários lugares, está profetizado aqui na Bíblia. Vai acontecer tsunamis, vai acontecer tempestades de proporções magníficas, astronômicas. E aí Jesus dá uma pista. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ok? Também dá para entender, porque a Bíblia fala que Paulo disse que no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Ora, o que é o abrir e fechar de olhos? Quando eu faço isso aqui, ó, olha aqui para mim, olha, ó, quando eu faço isso aqui, ó, essa piscada de olhos de qualquer ser humano, ela dura 1/4 de segundo, tá? Se você quiser, você consegue fazer. Você consegue dar 4 piscadas de olhos em 1 segundo, ok? Porque uma piscada de olho é 1/4 de segundo. E Paulo está dizendo, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, tá? Muito bem, nós sabemos que essa última trombeta é a Tequia Hagedolá. Tequia Hagedolá é a última trombeta da festa das trombetas. Ok? Muito bem. Por isso que ninguém pergunta para Paulo, de que trombeta você está falando? Paulo escreveu o seu texto anos e anos antes do Apocalipse. Anos e anos antes. Ok? E 40 e poucos, 50 anos depois é que João vai escrever o Apocalipse. E as pessoas passam 40 e tantos anos, 50 anos, sem perguntar nada para Paulo. Paulo, você falou de uma tal última trombeta, que trombeta é esta? Ora, ninguém perguntou nada, porque todo mundo sabia de que trombeta Paulo estava falando. Paulo estava falando da Tequia Hagedolá, que é a última trombeta
simbolicamente tocada, a última trombeta da festa das trombetas, que simbolicamente representa a voz de Deus chamando o povo ao arrebatamento, tá? Muito bem, deixa eu só dar uma olhadinha aqui como é que vocês estão aqui, antes de eu prosseguir. Tem gente chegando ainda agora, que bom. Mateus 28:2 diz o Horácio: eis que haverá um grande terremoto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse computador aqui no meu colo, vai ficar mais fácil, que eu não fico com o pescoço torto aqui, tá? Fica mais fácil aqui para eu acompanhar vocês. Ficar de olho também para ver se tem algum intruso aí, né? Que de vez em quando aparece um intrusozinho aqui e acolá. E eu tenho que ficar de olho, né? Vocês sabem disso, não é verdade? Deixa eu só ler aqui a mensagem do Horácio, que estava interessante. Espera um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se consigo pegar de volta. Ok, Mateus 28:2. E eis que haverá um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra da porta, sentou-se sobre ela. Olha aqui, ó. Muito obrigado, Horácio. É esse texto aqui mesmo, tá? De Mateus capítulo 28, exatamente esse texto aqui. Então o que acontece quando um ser celestial, seja o Senhor ou seja um dos seus enviados, tá, se manifesta no planeta Terra em glória? O que acontece? Acontece isso que eu acabei de dizer, tá? E o seu aspecto era como de um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve, tá? Sião, de volta ao Éden, disse o profeta Ageu, disse: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Ó, isso que é bom ensinar a Bíblia para quem estuda a Bíblia, porque eu vou falando, vocês vão pegando, e isso ajuda demais, tá, gente? Isso ajuda demais, porque se eu for atrás de cada textinho para mostrar aqui, 3 horas não é o suficiente, né? Não dá nem para perceber. Aí está. Então farei todas essas coisas. Farei abalar todas as nações. Aí que está aí o céu, Ageu 2, 6 e 7. Muito bom, muito obrigado, tá? Muito bem, Valdez Campos, os mortos ressuscitarão primeiro, está correto, né? Caro pastor, quais igrejas o senhor recomenda no Brasil que possa estar de acordo com a sua pregação? Completamente fora do nosso assunto, prefiro não falar disso agora. E qualquer coisa me pergunta em privado, tá? Muito bem. Ok. Brito Extreme, os pós-tribulacionistas não entendem nem com oração e jejum a festa das trombetas, e o toque da última trombeta e a festa das trombetas. E sabe de uma outra coisa? O Brito falou isso aqui e me chamou a atenção. Eu estava há pouco tempo vendo um pós-tribulacionista, o pós-tribulacionista xiita, né? Porque você sabe que tem o pré-tribulacionista, tem o mid-tribulacionista, tem o pós-tribulacionista e tem o pós-tribulacionista xiita, né? O pós-tribulacionista comum, né, ele é um irmão em Cristo que nós temos que não consegue enxergar a Bíblia pelo ângulo pré-tribulacionista. E nós os amamos. Eu os amo, tá? Não tem por que não amá-los. Agora, tem os pós-tribulacionistas xiitas, tá? Que são aqueles que querem que você construa bunker subterrâneo, quer que você comece a juntar comida enlatada na sua casa, quer que você se arme até os dentes, se prepare para ser degolado. Esses são os xiitas, tá? Aí eu estava ouvindo um desses xiitas falar há um tempo atrás, e provavelmente eu imagino que ele deve ter visto meu vídeo sobre a festa das trombetas. E aí ele fez um comentário tão esdrúxulo, tão absurdo, tão fora de propósito, que aí você vê, como disse aqui o Brito, realmente não entra na cabeça deles. O que acontece? Então ele diz o seguinte: se Jesus tem que voltar na festa das trombetas, a festa das trombetas é em setembro, né? Setembro de cada ano, em torno de setembro e outubro de cada ano. Então 10 dias depois é a festa da expiação. Então 10 dias depois tem que ser a grande tribulação, né? Que dura um dia.
E aí ele saiu fazendo umas colocações tão esdrúxulas. O que ele não entende é o seguinte, que Jesus cumpriu as 4 primeiras festas, Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. Ele cumpriu essas festas ao pé da letra no calendário judaico porque ele estava aqui em corpo físico. Ele não podia fazer diferente. Ele estava preso ao tempo, limitado ao tempo, e ele tinha que cumprir as festas dentro do calendário judaico como manda o figurino, porque ele não tinha tempo para esperar e ele estava limitado ao tempo por causa do seu corpo físico. Ok? Uma vez glorificado e de volta ao seu estado de glória, ele sai do tempo. E uma vez que ele sai do tempo, agora o cumprimento das festas que faltam ganham um caráter tipológico. É um caráter tipológico, porque ele não está mais preso ao tempo para fazer a coisa acontecer cronologicamente dentro do calendário judaico. Ele tem que cumprir as festas profeticamente. As primeiras tinham que ser literais porque ele estava em corpo físico preso ao tempo. As outras 3 que faltam, trombetas, expiação e tabernáculos, ele vai cumpri-las também, porque ele não vai deixar de cumpri-las, só que ele vai cumpri-las profeticamente, porque ele não está mais preso ao tempo. E é isso que não entra na cabecinha deles e dependendo da pessoa, eu até desisto de insistir. Mas continuo clamando e orando a Deus para que Deus abra a mente das pessoas e elas possam realmente entender isto pelo olhar do Espírito, tá? Eu tenho até evitado ser sarcástico. Eu sei que às vezes eu ainda sou irônico e sarcástico, mas eu tenho procurado, eu tenho tentado me policiar, eu tenho tentado não ser, eu vou te explicar por quê, tá? Foi até algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. O que acontece quando, querendo ou sem querer, eu sou sarcástico? O que acontece? O coração do indivíduo que está do lado de lá, que às vezes que não consegue entender a coisa por aquele ângulo, o que acontece quando a pessoa está olhando do lado de lá? Ela fecha o coração, entendeu? Às vezes porque eu fui irônico, porque eu fui sarcástico, o que na verdade é uma linguagem, né, gente? É uma figura de retórica. Sarcasmo e ironia é uma figura de retórica que você encontra inclusive na Bíblia. Mas quando a pessoa está com o coração fechado, magoado, ela não consegue entender assim. Ela acha que eu estou desfazendo dela. Ela acha que eu estou desfazendo da forma como ela a entende. E aí, por fechar o coração por causa do meu sarcasmo ou da minha ironia, ela deixa de ver a revelação que eu estou tentando passar para ela. Entendeu? Então eu tento não ser. Às vezes é difícil não ser porque, repito, sarcasmo e ironia são figuras de retórica. São figuras de linguagem. Tá? Ok, gente? Então vamos dar sequência aqui para nós chegarmos ao final. Muito bem. Hoje eu estou todo improvisado aqui, viu? Todo improvisado, mas a coisa está dando certo. Glória a Deus. Tá aí o Roberto pedindo aí os likes. Amém. Se puder dar um like é bom, tá? Porque é isto que promove a página, né? Diante do YouTube. Tá bom? Amém. Os que estão chegando agora, boa noite, Deus abençoe vocês. Quem chegou agora é só voltar o cursor do vídeo que você consegue pegar o vídeo do começo. Tá bom? Então, voltando ao meu raciocínio, para nós podermos continuar agora do ponto que eu quero dar sequência, o que acontece quando o Gog e Magog rompe? Acontece o arrebatamento da igreja e nós temos o Gog e Magog que acontece logo em seguida. Agora aqui vem uma dúvida minha, tá? Essa é uma resposta que eu ainda não tenho, tá? Eu estou buscando a Deus por uma resposta, por quê? Porque eu não encontrei nada explícito na Bíblia sobre isso. Mas Deus tem uma resposta, certamente, ok? Que é o seguinte, o que eu ainda não sei é se o Gog e Magog acontece primeiro e o arrebatamento da igreja acontece em seguida, e aí vem o acordo de paz, a aliança, né?
ou se a igreja é arrebatada, no meio daquela confusão, daquele caos, o diabo toma a oportunidade e tenta atacar Israel, portanto cumprindo o Gog e Magog, e aí, porque Israel vai massacrar a Liga Árabe durante o Gog e Magog, está profetizado nas Escrituras, e aí em seguida vem a aliança do anticristo com Israel, que durará, portanto, 7 anos, tá? Vocês vão perceber uma mudança na cor da imagem, é porque está começando a escurecer aqui, aí vai mudando um pouquinho. Eu vou até pedir para acender a luz. Acende a luz aqui para mim. Vou pedir a minha filha para acender a luz. Acende a luz ali. Que aí vai ajudando aí à medida que escurecer, tá bom? Muito bem, gente. Não sei se vocês entenderam até agora. Então, do meu ponto de vista, nós teremos o Gog e Magog, eu imagino, tá? Mas eu não posso falar com convicção, porque eu ainda não tenho essa resposta de Deus. Eu ainda não encontrei na Bíblia um amparo para provar isto, tá? Mas eu acredito que vem o arrebatamento da igreja e todo esse transtorno no planeta Terra, tá? Mega tempestade, tanta coisa que vai acontecer com a presença de Cristo na atmosfera, vai gerar um caos tremendo, e o diabo pode tomar a oportunidade para então atacar Israel com Gog e Magog. Então, o que eu imagino é que pode acontecer o arrebatamento da igreja, o primeiro Gog e Magog, que eles serão derrotados vergonhosamente, e então o anticristo, que nesse momento estará pronto para ser revelado, e que deverá ser revelado. Olha só, está me vindo aqui, inclusive nesse momento, que poderá ser revelado como consequência do Gog e Magog, do desastre do Gog e Magog. É possível que o anticristo seja revelado como consequência do desastre do Gog e Magog. Então, ao revelar o anticristo, ele então faz uma aliança com muitos por uma semana. E aí então começará o que está aqui no versículo 9. Porque outra coisa que você não deve se iludir, tá? É achar que esses 3 anos e meio iniciais serão totalmente pacíficos, tá? É um erro dizer isso. Eu já vi pessoas dizerem isso, que os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação será um dos períodos de paz mais tremendos da terra. Isso não é verdade. Não é verdade. Basta ler Apocalipse capítulo 6, onde começa de fato a contar o período dos 7 anos, tá? Nós temos miséria acontecendo em vários lugares, nós temos pragas acontecendo em vários lugares, e Jesus já começa a dizer aqui no versículo 9, agora eu vou colocar para você aqui de novo na tela, versículo 9, Jesus começa a dizer aqui, então, olha bem, logo no final do princípio de dores, aí ele diz aqui, então, tá vendo aí comigo? Vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, versículo 9 é o início dos 7 anos. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, tá? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então veja bem, as pessoas citam esse multiplicar da iniquidade como se fosse para hoje, porque elas não sabem, elas não entendem que o nosso período termina no princípio das dores. Elas citam aquele que perseverar até o fim será salvo como sendo para hoje, quando na verdade não é. O que será salvo é o que perseverar até o fim da grande tribulação. Portanto, tem a ver com a nação de Israel e com os crentes desavisados que perderam o arrebatamento. Tá? Haverá crente desavisado aqui na terra, que terá perdido o arrebatamento e agora então vai ter que perseverar até o fim para conseguir ser salvo. Tá? E logicamente a nação de Israel. E aí o verso 14 vem, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Agora eu quero te pedir uma coisa, se você tem dúvida do que é o Evangelho do Reino, vá aí no meu canal e procure uma mensagem que diz a verdade sobre a mensagem do Reino. Procure essa mensagem, é uma aula que eu dei no seminário, só tem o áudio dela,
é uma aula que eu dei no seminário, uma classe de seminário que nós tínhamos lá no estado da Louisiana, em New Orleans, tá? Então você vai ver, para você poder entender, que eu não vou explicar aqui agora que não dá tempo, para você entender que o evangelho do reino e o evangelho da graça são o evangelho de Israel, do reino, e o evangelho dos gentios, o evangelho da graça. O evangelho do reino, Cristo pregou durante a sua estadia na terra e ele confiou aos seus discípulos para pregar. E ele confiou o evangelho da graça a Paulo. Paulo é o detentor do evangelho da graça. E Paulo, portanto, pregou o evangelho da graça, ok? E aí tem o evangelho eterno, que alguém me fez uma pergunta aí há pouco tempo atrás, o evangelho eterno. Pastor, que evangelho eterno é esse? O evangelho eterno é a raiz do evangelho do reino e do evangelho da graça, tá? Então é mais ou menos o seguinte, eu vou usar a minha mão como exemplo, tá? Faz de conta que aqui tem um dedo e aqui tem um dedo, ok? Então esse é o evangelho do reino e esse é o evangelho da graça, são duas vertentes, só que essas duas vertentes vêm de um mesmo tronco, tá? Então esse tronco é o evangelho eterno, é o evangelho que está no céu, é o evangelho que Deus tem, é a mensagem de salvação que Deus tem no seu seio. E aí, ao revelar esta mensagem para a humanidade, ele revelou esta mensagem em duas óticas diferentes. Uma ótica para os filhos do reino, que são os judeus, e uma ótica para os gentios que não pertencem ao reino. Evangelho do reino e evangelho da graça, ok? Então é mais ou menos isto. Ok? Então assista o evangelho, essa mensagem que eu estou te falando, para você entender melhor. Nele eu não explico o evangelho eterno, mas eu explico sobre o evangelho da graça e o evangelho do reino, para vocês poderem ter uma noção do que eu estou falando, ok? Voltando agora para o texto bíblico, alright? Então ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Então o que acontece, gente? Olha bem aqui. Por que o evangelho que será pregado nos 7 anos da grande tribulação é o evangelho do reino e não o da graça? Por que a Bíblia não diz assim, se a igreja estará aqui, como dizem os pós-tribulacionistas, por que a Bíblia não diz, e este evangelho da graça será pregado em todo o mundo para testemunho de todos as gentes, e então virá o fim? Por que é o evangelho do reino e não o da graça? Ora, é o evangelho do reino, porque o evangelho do reino é o evangelho de Israel, e quem estará aqui na terra é Israel. Portanto, veja bem, nós teremos crentes desviados que voltarão para Jesus na grande tribulação. Acredite nisso. Quer que eu te diga uma coisa? Os crentes desviados que perderão o arrebatamento, quando eles descobrirem que perderam o arrebatamento e que estarão aqui para a grande tribulação, eles vão ficar crente que o anticristo pode cortar a cabeça dele, os braços e as pernas, que eles não negam a Jesus, de tão crente que eles vão ficar, por saberem que perderam o arrebatamento da igreja, por terem desviado de Jesus, por terem negado a sua fé, ou simplesmente por estar dentro de uma igreja e não estar servindo a Deus coisa nenhuma, vivendo uma vida torta, uma vida dúbia, de qualquer maneira, e não valorizando o sacrifício do Senhor Jesus. Tá? O livro de Hebreus fala sobre isso, sobre aqueles que um dia provaram a fé e abandonaram, e o escritor aos Hebreus chega a ponto de dizer que esses dificilmente conseguiriam retornar, de tão ruim que é abandonar a fé. Tá? Ok? Ok, meu pai pastor diz que não há segunda ressurreição. Segundo ele, a segunda ressurreição é só para Israel. Ok, bom, isso está completamente fora da Bíblia, completamente fora da Bíblia, tá? Nós temos a primeira ressurreição, que acontece em 3 etapas, a primeira ressurreição, e nós temos a segunda ressurreição, que acontece numa única etapa no final do milênio. É simples assim que a Bíblia descreve a ressurreição, ok? Muito bem. Aí o Alexandre Silva diz assim, crente macho mesmo vai ser na grande tribulação. Eles vão ficar
ficar crente demais da conta, demais da conta. Porque você imagina, tem muita gente fora das igrejas, não, desviados e tal, vivendo como quer, porque na verdade eles não esperam que Jesus volte, ou nunca, ou tão cedo. Imagina o dia que essas pessoas acordarem, um belo dia elas acordarem e descobrirem que Jesus realmente veio e que realmente arrebatou a sua igreja. Imagina. E elas saberem que se elas negarem a Jesus e não morrerem na grande tribulação, confessando Jesus como Salvador, elas irão para o inferno por toda a eternidade. Meu irmão, essas pessoas vão morrer, mas elas não negam Jesus mais. Acabou. Entendeu? Por isso que haverá salvação, sim. Essas pessoas são, na analogia da colheita, elas são as respigas, que são catadas do chão. São as respigas, ok? E os judeus são os quatro cantos, aqueles que são colhidos nos quatro cantos. Nós vamos falar sobre isto na semana que vem, ok? Na semana que vem nós vamos falar sobre o restante do capítulo 24, ok? Então, fechando esse assunto, que eu quero ler com você agora o texto inteiro, para poder não ficar tão quebradinha a minha explicação. Então vamos lá. Mas todas essas coisas são princípio de dores, eu falei sobre isso na semana passada, e o verso 9 diz: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Olha aí, já está acontecendo, é durante a 70ª semana de Daniel. Muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Eu sei que tem um falso profeta profetizado no livro do Apocalipse, mas você acha que ele será o único? Aquele é o falso profeta, mas tem outros falsos profetas, né? Certamente surgirão. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então a iniquidade crescerá muito durante a grande tribulação, até mesmo porque demônios serão liberados para esse fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, portanto haverá salvação na grande tribulação. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então a minha pergunta é: quem vai pregar o evangelho do reino durante a grande tribulação? Muito simples: judeus que se converterão durante esse processo. Nós não temos hoje judeus messiânicos, judeus que conseguiram alcançar a revelação de que Jesus é o Messias. Não tem hoje tantos sinagogas e sinagogas por aí espalhadas pelo mundo afora, messiânicas. Muito bem, o que você acha que vai acontecer? Porque esses judeus serão arrebatados. Esses judeus que hoje creem que Jesus é o Messias, eles serão arrebatados junto com a igreja, porque eles são judeus, mas enquanto a dispensação da graça, eles compõem a igreja, queiram eles ou não, eles serão arrebatados, tá? A nação de Israel ficará, mas os judeus convertidos serão arrebatados. Aí o que você acha que acontecerá quando os judeus que ficarem descobrirem que milhares e milhares de irmãos judeus desapareceram porque eles foram arrebatados junto com a igreja, porque creram que Jesus Cristo era o Messias? Então sabe o que vai acontecer? A nação de Israel se converterá só no final. A nação está profetizado, o remanescente será salvo. A nação, o povo de Israel se converterá no final da grande tribulação, ok? Mas judeus se converterão durante todo esse processo. Os judeus começarão a se converter já no início da 70ª semana de Daniel. Eles começarão a se converter já no começo. E aí imagine um judeu convertido na grande tribulação, um judeu que sabe que perdeu o arrebatamento, sabe que ficou para sofrer, porque fechou os olhos para o fato de que Jesus é o Messias, e aí ele se encontra agora na grande tribulação com o anticristo revelado, fazendo uma aliança com muitos. Aí ele vai ler o Novo Testamento, ele vai lembrar de tudo que os irmãos judeus messiânicos falaram para ele antes do arrebatamento da igreja. Então você imagina o quão fiel esses judeus serão durante a grande tribulação. Então sabe o que vai acontecer? Vai haver um batalhão de judeus na grande tribulação pregando o evangelho. Por isso que ele tem que ser o evangelho do reino. Porque judeu só sabe pregar o evangelho do reino, porque é o que eles conhecem. Eles não sabem ainda. Os judeus que estão lá em Israel não sabem ainda que se chama evangelho do reino.
Mas quando eles abrem a boca para falar, o que eles estão pronunciando é o evangelho do reino. Só falta eles adicionarem Yeshua HaMashiach na mensagem. Porque o evangelho do reino é, comparando, a melhor comparação na Bíblia que eu tenho para o evangelho do reino é o livro de Hebreus. Que um dia nós podemos fazer algumas transmissões ao vivo aqui para falar sobre o livro de Hebreus, para você entender por que o livro de Hebreus é tão singular no Novo Testamento. Tá? Além de ser um livro extraordinário, por que ele é tão singular no Novo Testamento? Porque o livro aos Hebreus é o melhor exemplar do evangelho do reino que nós temos na Bíblia. É um livro escrito 100% para hebreus. Por isso que se chama aos Hebreus. Então, uma pessoa que não tenha nenhum fundamento judaico, pega o livro de Hebreus e começa a ler, o que acontece? Ela fica tão perdida quanto lendo o Velho Testamento. Porque o livro aos Hebreus discute o Velho Testamento do começo ao fim, citando coisas complicadas, coisas difíceis de serem entendidas e explicadas. Por quê? Por que ele fala com tanta naturalidade, com tanta desenvoltura, sem ficar explicando muito? Porque ele é judeu e ele está escrevendo para judeus. Seja quem tenha sido o autor aos Hebreus, ele estava escrevendo com a consciência de que a sua audiência seria a judaica. O que ele talvez não imaginasse é que ele estava escrevendo um texto inspirado e que aquilo ia para o cânon sagrado, que portanto todo mundo leria no mundo inteiro, mas nós precisávamos de um livro como o livro dos Hebreus no Novo Testamento para nós compreendermos o Evangelho do Reino. Tá? Então você vê, por exemplo, a grande diferença entre, por exemplo, a mensagem aos Hebreus para, por exemplo, a mensagem de Paulo no Areópago, ao Deus desconhecido. O que Paulo está pregando ali? O Evangelho da Graça. Aí eu te pergunto, alguma vez Paulo cita Abraão? Alguma vez Paulo cita Isaac, Jacó? Alguma vez Paulo fala de circuncisão? Paulo fala do sábado? Alguma vez Paulo fala de costumes hebraicos? Alguma vez Paulo fala dos profetas que sejam? Em nenhum momento Paulo cita qualquer coisa do Velho Testamento. Qualquer coisa. Pelo contrário, você sabe o que Paulo cita? Paulo cita os poetas gregos. Ele diz assim, como disse alguns dos vossos poetas, nele somos geração. Ora, para que ele vai citar os profetas, se aquelas pessoas não conhecem o Velho Testamento e não sabem quem são os profetas judeus? Então o Evangelho da Graça, ele vem descomprometido de qualquer carga veterotestamentária. É o Evangelho da Graça. Ninguém precisa conhecer o Velho Testamento para ser salvo. Basta saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele foi enviado pelo Pai e que ele morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Pronto, você aceitá-lo como seu Salvador, você é salvo. Não é isso que diz o Novo Testamento? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que é isso? Evangelho da Graça. É de graça, basta clamar o nome dele, crer que ele é o Filho de Deus e que ele foi enviado e pronto, estará salvo. Consegue me entender? É isso que Paulo está pregando no Areópago. Ele está pregando para gregos, gentios. Então, para que ele vai citar toda aquela carga judaica do Velho Testamento? Ele nem toca nem nada. Ok? Espera um pouquinho, irmãos. Como eu disse, eu evito remover, mas quando a pessoa começa a falar besteira, não tem jeito, o jeito é remover. Não tem jeito. Tá? Pronto, estou bloqueando aqui esse Valdez Campos. Se ele não crê na existência da Trindade, não tem razão para ele estar aqui nesse canal, né? Procura um canal Testemunho de Jeová, que você vai ficar bem, ok? Pronto? Muito bem. Vocês entenderam o que eu estou passando para vocês compreenderem? Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Quem não entende
a diferença entre o evangelho do reino e o evangelho da graça, não tem como entender o pré-tribulacionismo, porque ele não vai conseguir enxergar a realidade de Mateus capítulo 24. Não vai. O Rutenberg perguntando se o fim não é o fim do milênio. Não, não é o fim do milênio, tá? É o fim da grande tribulação, é o fim dessa era, tá? Porque o milênio já é outra dispensação, tá? Essa dispensação, a dispensação da graça, termina no fim da grande tribulação, tá? A igreja é arrebatada no início, tá? Pessoas são salvas durante a grande tribulação. No final da grande tribulação, Jesus vem, encerra essa dispensação e aí inicia a dispensação do milênio, ok? É assim. Então esse fim é o fim desta era, desta dispensação, ok? Muito bem. Então, deixa eu voltar a esse raciocínio, porque eu não quero estender isso aqui por muito tempo. Deixa eu ver se eu acho aqui um comentário. Eu quero mostrar para vocês uma coisa, para vocês entenderem a gravidade do que eu estou falando, tá? Eu quero mostrar para você um comentário que uma pessoa fez no meu canal, e talvez alguns já tenham visto, mas eu quero mostrar para você, porque eu quero destacar uma coisa aqui, que eu quero que vocês vejam, vocês entenderem o que eu estou falando, que realmente, foi o que disse aí um dos irmãos aí, realmente parece que a mente de algumas pessoas não abre. Então veja bem, uma pessoa veio no meu canal chamada Senfis Sofis, tá? Tem esses nomes esquisitos, né, na username no YouTube. Senfis com PH, Sofis com PH. Aí ela escreveu assim, no vídeo anterior, desvendando Mateus capítulo 24, o vídeo anterior, a pessoa disse assim: desculpe, amigo, mas você está errado na questão do arrebatamento, ponto. A igreja passará sim pela grande tribulação, abraço. E colocou um link, tá? Aí eu vou abrir o link aqui, que eu quero mostrar para você uma coisa. A pessoa botou um link. Imagino que tentando, tipo assim, olha esse link que você vai ver a prova de que a igreja vai passar pela grande tribulação. A pessoa colocou. Aí o link diz assim, Evangelho Perdido. 13 argumentos, olha bem, irrefutáveis. Olha só, 13 argumentos irrefutáveis contra o arrebatamento pré-tribulacionista. Esse é o tema do artigo. 13 argumentos irrefutáveis contra o arrebatamento pré-tribulacionista. Aqui diz pré-tribulação. 13. Muito bem. Aí, argumento 1. Olha bem. São 13, mas olha o argumento 1 e você vai ver que a maioria segue esse padrão. Argumento 1. Rogai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem em dia de sábado, porque então a tribulação será tão grande quanto nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia. Ponto. Aí ele botou em negrito. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Mateus capítulo 24, versículo 20 ao 22. Argumentos irrefutáveis que prova que o pré-tribulacionismo está errado. Aí, gente, argumento número 2, Lucas 21, do versículo 26 ao 28, que equivale a Mateus 24. E aí eu poderia ir citando aqui, que eu não vou gastar tempo, lógico, com isso, Mateus 13, o outro aqui de Mateus 13, inclusive textos fora de contextos, que não tem a ver com necessariamente com escatologia, alguns textos fora de contexto, tá? E aí, enfim, vários textos aqui que eu não vou ficar citando esses textos. Mas o que eu estou mostrando para você é exatamente isso. O que acontece quando a pessoa não tem noção de que o evangelho do reino é um evangelho que pertence a Israel e que o evangelho da graça é o evangelho que Deus confiou a Paulo para os gentios. Por que você acha que Paulo foi o único indivíduo no Novo Testamento que concebeu a revelação do arrebatamento?
Por que você acha que Paulo chama isso de mistério? E ele foi o único que concebeu essa revelação, embora nós encontremos o arrebatamento velado no Novo Testamento e no Velho Testamento também. Tá? Ele está disfarçado em vários lugares. Agora, a revelação clara, cristalina, exposta de forma evidente foi dada a Paulo. Por que a Paulo? Porque a Paulo foi confiado o evangelho da graça. Por quê? Porque Paulo foi o apóstolo dos gentios, enquanto que os outros apóstolos eram apóstolos comprometidos com o evangelho do reino, o evangelho que Cristo pregou e o evangelho que Cristo veio trazer. Por que Cristo trouxe o evangelho do reino e não o da graça? Porque ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aí sim, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então você vê que tem duas etapas completamente diferentes aí. Mas ele veio para o que era seu. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso ele não podia pregar o evangelho da graça. Ele tinha que pregar o evangelho do reino, porque ele veio falar aos filhos do reino. Agora, quando ele morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus, aí sim ele chamou um homem. Disse: aqui está, estou entregando nas tuas mãos. Você vai pregar o evangelho da graça, porque eu vou incluir os gentios nesta oliveira. Eu vou enxertá-los nesta oliveira. Estão entendendo, gente? Não há como explicar mais claro do que isto. Não há como ser mais claro do que isto. Então você pega uma pessoa como esta, esses Senfis Sofis, que vai lá e fala: não, você está errado. Aí coloca lá 13 razões do porquê o pré-tribulacionismo está errado. E aí coloca textos que são todos textos de tribulação, todos textos que, quando você faz uma exegese textual, eles estão todos apontando para Israel. Quer dizer, na cabeça dele, a palavra escolhidos ali, em Mateus 24, 22, mas por causa dos escolhidos. Ele colocou em negrito, bem forte, por causa dos escolhidos. Ou seja, tá vendo? Olha aí, ó, prova irrefutável de que a igreja não será arrebatada antes da grande tribulação, porque olha aí, os escolhidos estarão na terra. Ok. E agora prove para mim, textualmente, que esses escolhidos ali são os crentes, os cristãos gentios. Para ganhar um 10, prova para mim que os escolhidos ali são os cristãos gentios. Que aí eu dou para você um 10, vou mudar o nome do meu canal, vou apagar todos os vídeos do meu canal e vou começar a gravar só vídeos pós-tribulacionistas. Tá? Ok? Então vocês estão entendendo, gente, como que enquanto para alguns que têm a mente aberta, os olhos espirituais abertos, a coisa está clara e evidente, e enquanto que para outros parece que, por mais que você fale, por mais que a Bíblia fale, parece que há uma venda nos olhos de algumas pessoas. Que eu clamo a Deus para que tire essa venda. E ele vai tirar de alguns, de outros não, porque em alguns casos tem a ver também com arrogância. Tem a ver com arrogância. Algumas pessoas, mesmo que veja o erro, elas não têm coragem de voltar atrás. Eu já dei meu testemunho aqui de que eu comecei como midi-tribulacionista. Posso te contar um segredo? Eu evito dizer isso porque eu amo muito o meu falecido pastor que me consagrou ao evangelho, ao ministério. O amo muito. Eu só falo bem dele porque ele deixou um legado muito forte para mim. Mas quer saber? Ele era anti-arrebatamento. O meu pastor que me consagrou ao ministério, de quem eu aprendi as primeiras coisas, ele pregava contra o arrebatamento. Então eu venho desta origem. Eu vim de lá.
eu tendia a ser anti-arrebatamento. Por isso que no início da minha caminhada eu via mais lógica no mídia. Eu não conseguia ver no pós. O pós eu olhava, mas gente, não bate. Eu falava, bom, mas já que não vai ter arrebatamento, que foi o que eu ouvi meu pastor pregar a vida inteira, então eu vou ficar pelo menos com o mídia tribulacionismo. Então eu comecei como mídia tribulacionista. Até que eu ganhei autonomia para pesquisar a Bíblia por mim mesmo, para estudar a Bíblia por mim mesmo. Comecei a crescer espiritualmente, amadureci espiritualmente, me tornei então ministro do Evangelho. Comecei então a estudar a Bíblia, não aceitei ficar naquilo que eu estava. E à medida que eu ia estudando e ia me aprofundando, eu via que a Bíblia apontava para o pré-tribulacionismo. E então, hoje vocês estão ouvindo um pré-tribulacionista, ex-mídia tribulacionista, e que só não se tornou pós-tribulacionista porque Deus abriu os meus olhos antes. Porque se dependesse do meu pastor, apesar de todo o legado maravilhoso que ele deixou para mim, o que acontece? E ainda assim, se dependesse dele, eu teria sido pós-tribulacionista ou mid-tribulacionista. Mas à medida em que eu comecei a pesquisar por conta própria e comecei a mergulhar de cabeça, porque para estudar a Bíblia não pode ter preguiça, né? Se puder fazer cursos teológicos é bom, mas se não puder, pelo menos não pode ter preguiça. E eu caí de cabeça, eu arregacei as minhas mangas e caí de cabeça estudando a Bíblia. Eu falei, eu preciso entender esse negócio por mim mesmo. E comecei a estudar de cabeça, fui de cabeça. E à medida, quanto mais fundo eu entrava na Bíblia, mais pré-tribulacionista eu me tornava. E hoje eu sou pré-tribulacionista assumido, de carteirinha, convicto, ensino, prego, ministro, ensino escatologia avançada, coisas que não é tão comum se ensinar por aí, mas Deus abriu os meus olhos para ver. Por quê? Porque eu não aceitei ficar naquilo que eu havia recebido. Eu determinei no meu coração que eu entenderia, que eu queria entender isto, e aí eu busquei de Deus, Senhor, eu preciso entender isto. E não se enganem, com muito jejum e oração, muitos rogos, como diz a palavra, como diz Paulo, muitos rogos e muito jejum e oração, clamando a Deus, Senhor, me revela a verdade, me revela a verdade. E quando Ele abriu o meu entendimento e abriu a minha visão, meu irmão, quando a sua visão abre, não há como ser outra coisa, a não ser entender e crer que a igreja será tirada daqui antes da grande tribulação. Tá? Não tem como. Muito bem, gente, eu espero que eu tenha trazido para você um bom entendimento. Os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação estão descritos do versículo 9 ao versículo 14. E agora olha como que a Bíblia é interessante e coerente, tá? A Bíblia usa 8 versículos para falar de um período do princípio de dores que começa do ano 70 até hoje, pelo menos, né? Até hoje, pelo menos. 8 versículos para falar aí de quase 2000 anos. Depois mais 9 versículos para falar de 3 anos e meio, que vão ser tribulosos, mas não como os últimos 3 anos e meio. E aí, quando vem nos últimos 3 anos e meio, que será o bicho da goiaba, então a Bíblia faz do versículo 15 ao versículo 50. E aí Deus gasta todo o tempo necessário, 51, todo o tempo necessário, descrevendo a grande tribulação, com riqueza de detalhes, para que ninguém fique aqui, ninguém seja desavisado o bastante para ficar aqui na grande tribulação. Por isso que nós vamos analisar o versículo 15 ao 51. Eu vou tentar fazer isso num vídeo só, porque já que é um bloco só, se não der, a gente divide em 2 vídeos, não tem problema. Mas para você poder entender. E aí nós vamos um pouco mais fundo em algumas questões, inclusive em alguns profetas do Velho Testamento, para poder mostrar o quanto esse... Como é que é? Tem um intruso aí? Estão falando que tem um intruso aí. Tem urubu. Tem urubu. Deixa eu ver esse urubuzinho aqui. Deixa eu ver esse urubu. Pera aí, gente. Eu gosto de urubu, viu? Eu gosto de urubu. Porque isso prova que Satanás está muito preocupado com o que eu estou ensinando. Ok, não estou conseguindo ver aqui nada.
que seja comprometedor, mas vou ficar de olho, tá? Ok? Vou ficar de olho, para ficar tranquilo. Se tiver urubu aí, lembre-se, eu tenho o mouse. Sabe, eu tenho a força, não tem, eu tenho o mouse. Viu? Ai, ai, ai. Ok, o nome é Rodrigo Vieira. Rodrigo, vou te dar uma chance, tá? De você se comportar e continuar conosco aí, tá bom? O meu desejo não é bloquear, mas bloqueio quando se faz necessário. Ok? Amém. Muito bem. Estão entendendo, gente? Eu não sei se a coisa está clara para vocês. Perguntando que produto eu uso para lustrar a careca. O produto chama Luz. Ok? Muito bem, muito bem. Então, gente, veja bem. Quando nós falarmos sobre a grande tribulação, o período pior da grande tribulação, que são os últimos 3 anos e meio, aí nós vamos entrar com mais calma em alguns profetas, para poder mostrar para você como que esse texto está completamente voltado para a nação de Israel e para as nações, porque Deus vai julgar as nações durante esse período, tá? As nações serão julgadas durante esse período, tá? Então, nós vamos ver isto no próximo segmento. Nesse segmento, o que eu quero que você veja, em primeiro lugar, é que o texto, do versículo 9 para frente, o texto não se refere à igreja. Número 2, os primeiros 3 anos e meio não serão tão tranquilinhos como muita gente quer fazer você acreditar. Haverá perseguição, haverá luta, já haverá morte, muita coisa vai acontecer, principalmente porque eu creio que o Gog e Magog acontece antes, ok? Então, já haverá perseguição, muitos judeus morrerão, muitos judeus se converterão nesse período, porque eles perceberão que alguma coisa está errada e eles buscarão a Deus, e eles vão começar a pregar o evangelho do reino. Número 2, as 2 testemunhas estarão aqui, eles são judeus, e eles estarão pregando também o evangelho do reino, porque eles estarão pregando uma mensagem para Israel, que é o evangelho do reino, e eles estarão pregando uma mensagem de juízo para o mundo, as 2 testemunhas, tá? Eles vão estar pregando aqui. Então nós temos prova suficiente de que esse período é um período do tratamento de Deus com Israel. E aí sim, então, acontecerá aquilo que está previsto nas 70 semanas de Daniel, para extirpar a iniquidade e trazer a justiça eterna, espiar os pecados, espiar a iniquidade, etc. e tal, porque tudo isso tem a ver com a nação de Israel, porque os pecados de Israel ainda estão em suspenso, porque eles rejeitaram o Messias. Os pecados da igreja foram extirpados, os pecados da igreja foram perdoados, né? Os de Israel não, porque Israel rejeitou o Messias, então os seus pecados estão em suspenso, tá? Por isso que na parábola das 10 virgens, eu digo que as 5 prudentes são a igreja e as 5 imprudentes são Israel. A igreja é levada para as bodas e Israel fica. As 5 prudentes são levadas e as 5 imprudentes ficam. A igreja e Israel. Essa é a melhor interpretação que tem para a parábola das 10 virgens. As prudentes são a igreja e as imprudentes são Israel, tá? E aí eu posso explicar de novo. Gente, esquece essas pessoas que estão falando bobagem, esquece. Larga isso para lá, tá bom? E senão você acaba perdendo o que eu estou dizendo aqui. Deixa essa pessoa para lá, fica tranquilo, a hora que eu ver bobagem aqui, eu bloqueio a pessoa, tá bom? Então, entenderam o que eu falei? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Inclusive, essa questão do azeite nas lâmpadas, quando eu terminar Mateus capítulo 24, eu vou falar com vocês sobre Mateus capítulo 25, para poder explicar essa questão do azeite que falta na lâmpada, tá? Para você ver como que realmente é Israel. Porque isso tem a ver, inclusive, com a destruição do templo. Sabia disto? Porque com a destruição do templo, eles pararam de alimentar as lâmpadas. Vou deixar isso para depois, tá? Eu vou explicar isso para vocês depois, porque você sabe que a menorá são 7 lâmpadas acesas o tempo todo no templo, né? E aí o que acontece? Eles tinham que limpar a menorá para que a menorá funcionasse 24 horas por dia.
Eles limpavam 5 lâmpadas de manhã e deixavam 2 acesas. E limpavam 2 lâmpadas à tarde e deixavam 5 acesas. E depois todas elas acesas. E por aí vai. Nunca apagava todas. Então eles tinham que ficar trocando o azeite todos os dias, os sacerdotes. Tá? O que acontece com a queda do templo? Pararam de colocar azeite nas lâmpadas. Entenderam? Então, as 5 imprudentes, a parábola das 5 imprudentes apontam para essa interrupção no culto judaico. Não há mais azeite em Israel. Não há mais troca de azeite em Israel. Tá? Bom, mas eu não vou adiantar o assunto. Nós falaremos sobre isso em Mateus capítulo 25. Tá? Só estou jogando aqui essa dicasinha para você saber que as 5 prudentes são a igreja e as 5 imprudentes são Israel. Por isso a igreja é levada para as bodas e Israel fica. Ok? Amém assim? Então tá bom, vamos deixar como tá, já escureceu. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho lá como é que tá agora a coisa aqui. Deixa eu tentar aqui, peraí. Olha aqui, gente, que coisa linda. Agora são 8h43, você ainda consegue ver luz ainda. Tá vendo aí? Ó, dá pra ver que ainda tem luz, né? Ainda não está totalmente de noite. Tá vendo? 8h43, quer dizer, vai escurecer realmente 9 horas, 9 e um pouquinho, é que realmente escurece. Olha aí. Tá vendo? Bonito, né, gente? Esse é o cantinho que o Papai do Céu nos deu aqui para descansar e para poder estudar a sua palavra com amor e com carinho e dedicação. Ok? Ok? Muito bem, gente, eu vou parar por aqui. Nós já estamos juntos já há algum tempo e eu não quero alongar mais. Ok. As pessoas aqui falando fantástico, bonito, muito bonito, gente, realmente. Aqui é muito bom, uma benção. Que horas amanhece? Bom, agora no verão amanhece mais cedo. Então você acorda aí, às vezes quando eu tenho compromisso cedo, eu tenho uma empresa, né? Tenho funcionários e tudo. Às vezes eu acordo 6 e pouca da manhã, já está claro. Então 5 e pouca, 6 horas já está claro. Tá? Então você tem mais luz do dia, porque anoitece mais tarde, tá bom? Então vou só dar uma olhada rápida aqui, saber como é que todos estão. As casas são de madeira, exatamente, a maioria das casas são de madeira, estrutura de madeira. Ok? Haverá crianças na grande tribulação. Claro que haverá, ué. Por que não haveria? Haverá criança na grande tribulação, sim. Obrigado, Roberto. Amém. Quem chegou agora é só voltar o cursor do vídeo, gente, que dá para pegar do começo. Tá bom? Muito bem. Tá bom, gente, eu acho que tá de bom tamanho. Podemos parar por aqui e continuamos na semana que vem. Eu vou tentar fazer na quinta-feira, tá? E se for possível, será na quinta-feira mesmo, eu dou sequência. Se não for possível por alguma razão, damos sequência na segunda-feira, tá bom? Ok? Então vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer. Obrigado pela vida dos teus filhos, obrigado pela oportunidade de estudar a tua palavra, obrigado pelo teu amor para conosco. O Senhor é um Deus querido, amado. Nós te amamos. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por nos alimentar. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado por amar a igreja com zelo especial. Assim como Labão se preocupou com Lia, o Senhor se preocupou conosco, de nos entregar ao teu filho como esposa. Ó Deus, nós te louvamos por isso. Nós somos gratos a ti de coração.
Nós confessamos os nossos pecados, confessamos as nossas fraquezas, confessamos que nós não temos direito, confessamos, Senhor, mas nós te exaltamos porque o Senhor nos amou com um amor especial. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ok. Pastor, os que chegam à grande tribulação com a marca será salvo? Não será salvo. Quem tiver a marca da besta irá para o inferno. Ok? Kelly Oliveira. Pedro pegou para Cornélios o evangelho da graça. Muito bem. E foi só essa vez. Viu? Deus abençoe. Maravilhoso, pastor. Eu cheguei atrasada, vou voltar o cursor mais tarde. Isso aí. Isso aí. Acaba não, pastor. Seria bom, né, gente? Pudesse ficar aqui, né? Horas e horas só falando. Seria bom demais. Pastor, gostaria muito de uma explicação posterior sobre a colheita das uvas que serão pisadas no lagar da ira de Deus. Perfeitamente. Por exemplo, tem um vídeo aí que eu já falo sobre isso, tá? Procure aí acho que é a lei das colheitas, a festa das colheitas, tá? Eu falo sobre isso, ok? Ok, gente? Deus abençoe a todos, Deus abençoe no nome de Jesus, tá bom? Vão descansar, eu também preciso de um pouco de descanso. Deus te abençoe, nos encontramos na quinta-feira, se o Senhor assim nos permitir, ok? Fiquem com Deus, abraço.